E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a Seguridade Social no contexto constitucional, tá? Peço que você se inscreva no canal ou deixe o seu gostei no vídeo. Isso ajuda o YouTube a espalhar um pouquinho mais e com certeza me ajuda bastante também, tá? Esse contexto da Seguridade Social dentro da Constituição Federal de 88 é muito bacana, né? Porque a gente tem todo um histórico de evolução de políticas públicas, a consolidação do SUS, né? E juridicamente a gente tem esse espaço próprio na Constituição de 88, né? Além do estudo em si da Seguridade Social no aspecto constitucional, eu coloquei alguns artigos de fora, tá, da Constituição relativos à Seguridade Social, para que o estudo fique um pouco mais completo, mais para embasar o teu conhecimento, tá? As questões de prova que cobram Seguridade Social, qualquer que seja o cargo, em sua grande maioria são a literalidade. Então você precisa ler e reler cada artigo que eu falar aqui para ti, eu vou comentar, tá? Procurei comentar quase todos os artigos para que você realmente compreenda o texto jurídico, além da própria decoreba, que é bem necessária, tá bom? Constituição de 88. Depois de todo o contexto de construção, hoje temos o SUS na Constituição de 88, um marco legal bem cobrado em provas. Seguridade, a gente vai ver que é mais do que isso, mas enfim. Assim, podemos dizer que a criação do SUS se consolidou para a atual Constituição. E tem dois trechos que nos interessam, tá? A gente tem Seguridade Social nos artigos 194 e 195 e a Saúde nos artigos 196, 197, 198, 199 e 200, todos da Constituição, tá? Qual que é a realidade de provas hoje no nosso país? Na maioria dos editais, os termos que cobram Seguridade Social, eles focam no bloco Saúde, tá bom? Mas como o assunto da Seguridade Social está em apenas dois artigos, 194 e 195, e a saúde faz parte da Seguridade Social, é muito importante que você inclua esse trecho aí no teu estudo, tá bom? Bora avançar. A Seguridade Social é um sistema de proteção à sociedade contra os riscos sociais, tais como fome, desemprego, doença, etc. E dentro da Seguridade Social, a gente tem a saúde, a previdência social e a assistência social. Observação, e isso já foi tema de prova, não tem relação de subordinação entre saúde, previdência e assistência, tá? É de complemento. Algumas características dos três aí vamos diferenciar, mas grava que eles se complementam, não tem subordinação. E outra coisa, esquece educação. É tão comum colocar educação dentro da Seguridade Social que as pessoas acabam achando que realmente faz parte. Esqueça educação. Educação não faz parte e as provas tentam te confundir com isso, tá? Primeiro ponto, saúde. Saúde é universal, certo? Saúde é universal. A gente vai ver que a saúde é dever do Estado. A saúde ela não é contributiva ou nem contributiva de maneira indireta, por exemplo, por impostos, tá bom? A saúde ela é universal e gratuita, é dever do Estado, tá? Previdência social não é universal. Previdência social é só para aquele que contribui e também seus dependentes. Então, quem não paga a previdência não está protegido pela previdência, tá? O desconto da previdência ele é compulsório, ele se paga diretamente ao órgão. Se for regime geral, se paga ao INSS. E também pode ser pago aí de maneira voluntária pelo cidadão sem vínculo de trabalho formal, certo? Mas a ideia da previdência é que ela não é universal, é só para quem contribui regularmente e seus dependentes. Assistência social, cuidado, também não é universal. Todo mundo pensa que a assistência social, porque ela não é contributiva, né? Enfim, é universal. Não é, tá? Assistência social é para aquele que precisa, por exemplo, Bolsa Família, e tem critérios para o seu recebimento. Não é todo mundo que pode receber, tá bom? Então, não é universal. A contribuição da assistência social, vou colocar um asteriscozinho aqui de amarelo mesmo. Por quê? Tem banca que coloca que ela não é contributiva e outras colocam que ela é contributiva, mas de manutenção indireta. O que prevalece é que não se paga de forma direta ao órgão de assistência,
mas eu tenho direito porque eu pago os meus impostos, tá? Então fica com a posição principal, que ela não é contributiva, mas uma prova do banca menor, dependendo do contexto, toma cuidado com isso aí, que pode dizer que ela é de manutenção indireta e não vai estar 100% errado. A gente paga nossas contribuições, nossos impostos e acaba caindo lá na assistência. Então fica só ligado nessa observação. As bancas maiores não fazem isso, tá? São as bancas menores que se confundem um pouco e podem fazer isso. Vamos para a Constituição em si. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, tá bom? São os três que a gente bateu nesse instante, né? Saúde, previdência e assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos objetivos. Vamos já ver. Quando a questão fala aqui, ó, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, ela coloca todo mundo na iniciativa, mas a organização, tá, lá embaixo, é só do poder público. Então, isso também pode dar uma certa confusão. Algumas bancas podem querer te confundir com isso. Ó, a iniciativa, poder público e sociedade. A organização, só do poder público, tá? Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Cuidado para não confundir com os objetivos do SUS, tá? 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios de serviço às populações urbanas e rurais, ou seja, todo mundo tem o mesmo acesso aos benefícios da Seguridade. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ou seja, na falta de recursos, por exemplo, eu vou distribuir os benefícios aos que mais precisam, né? Eu vou fazer essa seleção, tá? 4. Irredutibilidade no valor dos benefícios, e aqui é mesmo em tempos de crise, tem muita questão que fala isso, que está em crise, e aí vamos reduzir os benefícios, porque não alcançou as metas, tal. Enfim, além de não reduzir, deve inclusive repor a inflação anual, tá? Equidade na forma de participação do custeio, ou seja, todos vão custear a Seguridade, mas segundo a sua capacidade contributiva, quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social, tá bom? Então, o que é que isso aqui está dizendo? Que vários recursos financiam a Seguridade, evitando escassez, evitando falta. Então, tem contribuição sobre o salário dos empregados, tem contribuição dos empregadores e vários outros impostos diversos, né? 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Aqui tem uma atenção, tá? As bancas costumam trocar o quadripartite pelo tripartite e aí tira algum desses outros aqui, mas é quadripartite. Trabalhador, empregado, aposentado e governo, tá bom? Então todo mundo participa. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do DF e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pago ou acreditado, a receita, o faturamento, o lucro. 2. Do trabalhador e dos demais assegurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo sobre a aposento e pensão concedida pelo RGPS, sobre a receita de concurso de prognóstico, são as loterias, né? Do importador dos bens ou serviços do exterior ou de que a lei a ele equiparar. Esses 4 incisos aqui que a gente viu agora, tá? Eles representam a diversidade dos recursos que vai financiar a Seguridade Social. Então fica com a literalidade deles e agora vamos ler os parágrafos.
Parágrafo 1º. As receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Aqui são as pegadinhas, tá? Ou seja, esses entes devem contribuir com suas próprias rendas, com seus recursos próprios, e não devem depender do recurso da União, tá bom? Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei e diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos, tá? Grifei para ti aqui, onde pode ter trocas e pegadinhas. Na prática, o que acontece? Cada um faz os seus orçamentos, é aprovado pelos seus próprios conselhos, né? E aí segue o jogo, tá bom? Então, na prática não é bem integrado assim não, mas tudo bem. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, o empresário que não está quite com suas obrigações fiscais, não pode contratar com o setor público, participando de uma licitação, né? Ele não pode pegar empréstimo de bancos públicos, financiamentos, porque está em débito com a Seguridade Social. Só para você ter uma noção da importância do que é um sistema de seguridade num país, né? Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido e estabelecido no disposto tal. Como criar, por exemplo, um novo imposto para manter a seguridade, se for aprovado pelo Congresso Nacional, a lei pode fazer isso tranquilo, tá bom? Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Ou seja, tem que ter de onde sair o dinheiro, a verba, para uma possível ampliação de benefício. Não é só ir aumentando de maneira indiscriminada que você quebra o país, né? Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só podem ser exigidas após decorrer de 90 dias da data de publicação da lei que tiver instituído ou modificado. Não aplicando esse parágrafo 6º aqui só é mais relevante para uma prova de direito tributário que se destrincha, tá? Então esquece ele aqui. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, as ONGs, hospitais filantrópicos, etc, etc, são isentos de contribuição, tá bom? E esse parágrafo 8º aqui também, não fixaria muito a minha atenção nele, você lê por conta própria aí. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa, da condição estrutural, aquela ideia da melhor distributividade, né? Uma equidade, na verdade, na participação do custeio. E o parágrafo 10º também, sem grandes comentários, dá uma lidinha aí com mais calma, mas é só que a lei vai definir os critérios de transferência observada a contrapartida de recursos, tá? Parágrafo 11. São vedados a moratória, a lei definirá os setores, o 13 foi revogado e o 14 é o reconhecimento de tempo de contribuição. Sem grandes comentários, dá uma pausa aí e dá uma lidinha neles que a literalidade é suficiente, são parágrafos menos, né, cobrados. Vamos agora para a saúde, tá bom? Esse texto aqui foi legal, é que esse texto aqui de saúde, né, desse parágrafo, ele foi elaborado com base no relatório da 8ª CNS, as Conferências Nacionais de Saúde, né, de 1986. Isso aqui cai em prova? Não, é só informação para você ter aí para a tua vida. É super interessante porque se considerou, né, tipo assim, textos de uma conferência, né, de estudiosos, enfim, da academia, né, para entrar no aspecto constitucional, né, enfim, acho bem interessante. É um marco bem bacana, tá? É um marco muito bom, porque o SUS foi criado pela Constituição de 88, você vai lá no título 7 da Ordem Social, capítulo 2, né, seção 2, você vai chegar aqui no artigo 196, e a Constituição Federal de 88,
ela foi a nossa 7ª Constituição, mas foi a primeira a ter uma seção só de saúde. Então, bem interessante, se você é da área da saúde e está assistindo esse vídeo, você vai achar legal, já pode ter visto aí antes. Se você não é da área de saúde, também pode achar isso relevante como informação extra a mais para uma prova oral, você falar com o seu examinador para mostrar conhecimento, tá? Vamos lá. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tá? O artigo, se você for ver a Lei 8080, né, que é a nossa chamada de Lei da Saúde, né? Se você for ler a Lei 8080 de 90, tem o mesmo texto daqui, tá? Do artigo 196, mas ela coloca ainda que o Estado, né, o dever do Estado não exclui as pessoas, a família, as empresas e a sociedade. Ela coloca todo mundo no mesmo bolo, né? Tira só do Estado, tá bom? Então o artigo 196 aqui tem um destaque muito bom, um destaque muito relevante, é uma ampliação do direito para a saúde, né? Então uma ampliação na responsabilidade do Estado em construir políticas sociais e econômicas relativas à saúde. Então é o fortalecimento do compromisso, né, pela prevenção de saúde e de outros agravos relacionados, como acidente de trabalho, violência, drogas, né, psicoativas e por aí vai, tá? Aqui nesse artigo também estão duas diretrizes do SUS: universalidade, que é acesso universal, e igualdade, tá? Só para você saber aí, pra você ter essa curiosidade. Artigo 197. São de relevância pública as ações... Eu vou botar a canetinha que é melhor. As ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público, nos termos da lei, dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, tá? Então, ó, poder público faz controle. Vou botar aqui, poder público faz controle, né, e afins, mas a execução é aberta para o direito privado, tá bom? E como é que é essa iniciativa da iniciativa privada, né? Enfim, lá na lei que eu te falei agora, 8080, se você pegar os artigos 20, 21, 22, 23, 24, vai falar um pouco disso, que a assistência à saúde é livre, iniciativa privada, e aí as pessoas, quando for insuficiente o SUS, a iniciativa privada pode entrar de forma complementar, com contrato, com convênio, sempre olhando nas normas de direito público. Mas o importante aqui, o que é? O poder público regulamenta, fiscaliza e controla, tá? E a execução, ela é feita, ela é aberta para o direito privado. Então, bom saber disso. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, olha que lindo, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Essas diretrizes, você vai ver que o artigo não é bem assim, já destrincha, mas eu coloquei para ti já separadinho, porque essas diretrizes são cobradas muitas vezes na literalidade, tá? Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, são as diretrizes do SUS, tá? A gente vê inclusive aí isso aqui inspirando os princípios do SUS que tem na lei 8080, tá bom? Então, descentralização, direção única em cada esfera de governo, né? Atendimento integral, prioridade para atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais, e participação da comunidade, não tenho o que falar, tá bom? Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com o recurso do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do DF e dos municípios, além de outras fontes. Aqui a banca tira, tá? A União, os Estados, o DF e os municípios aplicarão anualmente em ações de serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados. No caso da União, não inferior a 15%, nos casos do Estado e do DF, produto de arrecadação dos impostos, tá bom? No caso dos municípios e do DF, enfim, outra regulamentação mais específica que não é tão relevante para a gente. Lei complementar vai avaliar
cada 5 anos, os percentuais, os critérios de distribuição, de rateio, né? E as normas de fiscalização e controle nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Esses parágrafos aqui, dá uma lidinha com mais calma, não vou bater muito contigo não, mas dá uma lidinha que é bom você ter uma pequena noção, tá? Parágrafo 4º, que é mais relevante. Os gestores locais do SUS poderão admitir ACS e ACE por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Então a gente tem as conformações mínimas de equipe, né? Você pode lembrar disso aí, que estão lá no PNAB, tá? Só para você ficar esperto aí. Parágrafo 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para o plano de carreira, regulamentação, as atividades de agente competindo à União nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao DF e municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Pessoal, essa lei aqui ela já existe, tá? Essa lei aqui já existe, é a Lei 11.350 de 2006, beleza? Essa lei já regulamenta bem direitinho. Enfim, parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º, o servidor que exerça funções de equivalência de ACS e ACE poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício, tá? Na emenda constitucional 29, se definiu que a União ia corrigir o valor do orçamento federal de acordo com o PIB. E aí os estados tinham que participar com outros valores ou coisa do tipo, tá bom? Mas fica com essa informação aí que o servidor que descumprir os requisitos pode perder o cargo dele em relação à função de ACS ou ACE, tá bom? Parágrafo 7º. O vencimento do ACS e do ACE fica sob a responsabilidade da União, cabe aos estados, ao DF, federal e município estabelecer outros auxílios, gratificações, indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais, né? Aqui foi tudo, ó, a partir do 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, foi na emenda constitucional 120 de 2022, tá? É coisa nova isso aqui, você tem que saber. Esse vencimento que fala aqui é de responsabilidade, ó, da União, tá bom? E os demais acréscimos são dos outros entes, não mistura isso, tá? Leia com atenção o parágrafo 8, 9, 10 e 11, que vai falar um pouquinho mais sobre essa remuneração, não tem muito o que se discutir, não vou entrar, porque não é tão relevante pra gente. Parágrafo 12, esse é importante sim, tá? Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, a parteira, a ser observado pelas pessoas jurídicas de direito público e direito privado, né? Olha aqui a grande luta da enfermagem nesse parágrafo 12, tá bom? Parágrafo 13. A União, os estados, o DF e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei que trata o 12 desse artigo, vai adequar a remuneração de modo a atender o pedido estabelecido. Vamos ver, né? 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, DF e município e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados, que atendam 60% para o SUS, para o cumprimento dos PIS, né? Enfim, a União complementa, né? Tem um incentivo financeiro para o PIS nessas condições. Tem um parceiro filantrópico e um serviço contratual, um privado, que 60% dos pacientes dele é atendido pelo SUS, a União vai lá e complementa, se for preciso, o piso que vai sair do parágrafo 12, tá bom? Incentivo financeiro para o piso, né? Cumpridas os requisitos, as condições. Parágrafo 15. Os recursos federais destinados ao pagamento da assistência complementar aos estados, DF e município, as entidades, né? A galera do 14. Serão consignados no orçamento geral com dotação própria e exclusiva. Qual que é a ideia disso aqui? É que se garanta, tá? A ideia disso aqui é que se garanta, né? Esse recurso complementar para a galera do piso do 12, que foi regulamentado no 14 com as condições, ele deve ser consignado no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva, ou seja, o dinheiro está aqui, o dinheiro é esse, não tira do outro canto não, certo? E nem vem dizer que não tem dinheiro, porque tem que ter uma nota própria, uma cédula própria dentro do orçamento geral da União, tá bom?
Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS. Estou destacando o que é importante para ti. Segundo as diretrizes dele, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, que são as regras básicas da participação da iniciativa privada. Qual que é a pegadinha? Onde tem complementar aqui, ó, a banca vem e taca um suplementar. Que sacanagem, né? Mas é isso aí, tá bom? A banca taca um suplementar. E não é suplementar, é complementar, tá? Parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções. Tá vendo que eu estou lendo contigo parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, artigo por artigo, do que é mais relevante. O que não é, eu estou pulando, mas você lê, tá bom? O que é mais relevante significa o quê? Que cai em prova, é o que mais cai. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Aqui a gente pensa que é bem pouco, né? Mas essa lista não é tão pequena, tá? De exceções. Lá na lei 8080 tem as exceções, mas a regra geral é que não, tá? Esse não tá aqui na CF, né? Essa vedação tá aqui na Constituição, mas a lei trouxe várias e várias e várias exceções. Enfim, mas fica com essa ideia da regra geral de vedação, tá? Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seu derivado, sendo vedado todo tipo de comercialização. A ideia da Hemobras, né? A ideia de se usar a Força Aérea Brasileira para realizar o transporte aéreo de órgãos e tecidos para transplante, tá bom? Artigo 200. Ao SUS compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Aqui tem a Anvisa, né, que faz esse trabalho aí também, não todo, mas de forma parcial a Anvisa participa disso. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a de saúde do trabalhador. A Lei 8080 traz isso bem completinho, a nossa Lei da Saúde, a Lei do SUS. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, né? Claro que quem aqui fazer tudo que tá programado, né? Enfim, isso tudo é atribuição do SUS. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, né? Porque não é um assunto só de saúde, então o SUS só participa, ele não faz sozinho as políticas de ação e execução de saneamento básico, né? Não é um assunto só de saúde. Então, ele participa da formulação, mas não é ele quem faz sozinho ou decide tudo, tá? Em relação ao saneamento básico. 5. Compete ao SUS incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Aí o SUS vai ter centro de pesquisa, bolsa de financiamento, bolsa de pesquisadores, né? Enfim, financiamento e por aí vai. Artigo 200, continuando. 6. Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano. Aqui entra de novo a Anvisa, né? Entra talvez o Inmetro. 7. Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, se alguma coisa, amigo, afeta a saúde de forma direta ou indireta, o SUS participa, tá? 8. Compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, né? Então, a gente tem aqui de novo mais um órgão, né? Não é só relativo ao SUS, por isso que ele colabora e não é o responsável pela proteção do meio ambiente como um todo, porque é multidisciplinar, tá bom? Mas como também entra a saúde, o SUS participa e aí se coloca, inclusive, o ambiente do trabalho. Super interessante, tem muitas polêmicas sobre isso aí em relação a ministérios, em relação a verbas, mas não é tema para a nossa aula, tá bom? Finalizamos sobre a Seguridade Social na Constituição. Vimos tudo, mas focamos um pouco mais em saúde, porque é o mais cobrado, tá? Peço que você resolva questões sobre o assunto. Qualquer dúvida, não deixe de me chamar. Se você não encontrar mais esse vídeo,
comenta em qualquer vídeo que com certeza eu vou lá e te respondo. E se você gostou ou pelo menos você aprendeu, peço que você se inscreva no canal ou deixe o seu curtir, o seu gostei nesse vídeo, tá bom? Bons estudos e até a próxima.